Boa noite, galera, os alunos do segundo ano do Colégio Estadual Dário Viana. Meu nome é Ana Paula Novaes, eu sou professora de vocês da área de linguagens com a disciplina de língua portuguesa. E hoje nós vamos ver um conteúdo muito legal, são gêneros literários. Olha, eu subdividi em algumas aulas, hoje a gente vai pegar a primeira, que a gente vai dar mais enfoque ao gênero narrativo, ok? Quais são esses gêneros narrativos que nós vamos explorar hoje? Vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui, gêneros literários, épico, narrativo. O que é esse gênero épico? Toda vez que vocês verem o nome épico, epopeia, é porque é uma narrativa. O que é narrativa? Uma história que tem um herói, que tem uma heroína. Vou dar uma dica para vocês aí que vocês podem assistir depois, da nossa literatura, nossa heroína da nossa literatura, Caramuru, que tem a história da Índia, Paraguaçu, que nadou desesperadamente atrás da embarcação de Diogo para recuperar o seu amor, porque ele escolheu a irmã dela. Pois é triste, gente, a vida é triste. Bom, voltando aqui, vamos lá. Então, o gênero narrativo nada mais é do que a arte de contar histórias. E na língua portuguesa a gente subdivide em vários gêneros que a gente vai ver aqui narrativos. Bom, vamos conhecer a estrutura de uma narrativa. O que é que tem que ter, ou melhor, o que toda narrativa tem. A narrativa contém, acompanhe comigo aqui, a situação inicial. Você precisa contextualizar a sua história para o seu leitor, para o seu público. A situação inicial você vai dizer onde, quando, o lugar, né? Quando, o tempo. Quem são os personagens? Nós temos aí protagonista, que é o personagem principal. Quem assiste novela sabe que tem o personagem principal. Tem a antagonista, que é a vilã da história. Nós temos os personagens secundários, que são aqueles menos importantes. Toda narrativa tem personagens, característica específica de narrativa. Toda narrativa tem situação inicial, a contextualização, e toda narrativa tem um elemento importante que é o conflito. Eu vou tentar explicar para vocês o que é o conflito. O conflito é o problema que gera a história, gente. Vamos lá, de novo, para as novelas. Por que novela? Porque novela é um gênero narrativo porque conta a história. Vamos lá, o conflito é a situação que gera o enredo. Paula, o que é o enredo? O enredo é a história. Sem o conflito, talvez não teria história. Vamos tomar como exemplo a história do Chapeuzinho Vermelho. Se não fosse a desobediência da Chapeuzinho Vermelho, não tinha história. Porque a mãe dela falou, vocês lembram? Pô, a professora está falando de Chapeuzinho Vermelho, é porque todo mundo conhece, é fácil de pensar. Se a Chapeuzinho Vermelho tivesse obedecido a mãe quando ela disse, não vai pelo caminho da floresta, porque lá tem um lobo, vá pela pista. Ela fosse pela pista, entregaria o doce e a avó voltaria para casa, não teria história. O que gerou a história? Qual foi o conflito? A desobediência do Chapeuzinho, que foi pela floresta, encontrou com o lobo, deu toda aquela problematização lá que vocês sabem. Pois é. Então, esse é o conflito. Na novela, vamos falar da novela de novo, a novela que está passando lá, Amor de Mãe, é isso, né? Qual é o conflito? A dona Lourdes procurando o Domênico. Se o pai lá não tivesse vendido o filho, não tinha história. Né? A mulher passou a novela inteira procurando o Domênico, tá lá presa, lá quem acompanha a novela. Bom, mas vamos lá. Então, o conflito é o fato que gera o problema da história. A partir dele é que se gera um enredo. O que é o enredo, Paulo? É a história. Beleza? Outro elemento importante da narrativa. Toda narrativa tem. É o clímax. O que é o clímax? O momento mais tenso, mais importante, né? O ápice. Vamos voltar para esse Chapeuzinho Vermelho. Qual é o ápice? É a hora que o lobo come a vovozinha, né? Na novela, não sei, a novela, acho que a dona Lourdes, eu acho que é quando aquela mulher lá, que eu esqueci o nome dela, aquela que sequestrou a dona Lourdes, acho que quando ela vai presa, acho que vai ser o ápice, o momento mais importante da história. Depois do clímax, a história caminha para o desenvolvimento. Lembrando que uma narrativa pode ter mais de um conflito. Já viu novela mexicana, gente? Um problema que gera história, aí resolve. Aí tem outro problema que gera história, aí resolve. Nunca acaba. O conflito vai sempre gerando mais história. Toda narrativa tem. E depois do clímax, caminha para o desfecho. O que é o desfecho? Final. Então é fácil reconhecer os elementos de uma narrativa. Mas existem alguns tipos de narrativa. Todas são narrativas. Quais são elas? Romance. O que é um romance? Uma narrativa longa, extensa. Às vezes a gente vai ler um livro que tem 200 páginas, sei lá, a gente chama de romance. Não é porque é de amor, gente, é porque é uma narrativa longa. Toda narrativa longa é um romance. Nós temos epopeia. Epopeia, eu falei lá dos heróis, né? Uma narrativa que contém uma história de um herói, de uma heroína. O que é um conto? Uma narrativa com um elemento que pode ser conto de fadas, que pode ser um conto de terror. Crônica. Adoro crônica, gente. Ainda vou contar a crônica para vocês. A crônica é uma narrativa curta, que às vezes é engraçada, que às vezes é reflexiva. Fábula, na atividade de vocês,
vai ter uma fábula. Por falar em atividade, antes de responder a atividade, por favor, gente, assiste a videoaula, revisa o conteúdo, ela é objetiva. Antes de responder, não sai marcando na doida, né? Vamos estudar antes de responder. Então, fábula, o que é fábula? Fábula é uma narrativa em que os personagens são animais. Isso é uma característica da narrativa de fábula. A fábula tem moral da história, que é para você refletir no final, né? Aquela coisa, mais vale um pássaro voando, 2 pássaros voando do que um na mão, não sei, eu esqueci. Mas sempre traz uma lição, as fábulas. E a novela, gente, que já deu para perceber que a Pro é apaixonada por novela. Vocês vão fazer uma atividade que vai ser de interpretação e de reconhecimento da estrutura do gênero literário narrativa, beleza? Até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.